pouquinho mais com os irmãos, velho. Que seja o que mova os nossos corações a cada manhã. Olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, olhar para a nossa jornada e falar assim: preciso parecer um pouquinho mais com Jesus Cristo. Olhar para o espelho e falar assim: hoje é dia de mudar alguma coisa. Hoje é dia de parecer um pouco mais com Ele, mais velho. Deus nos ajude a ser verdade. E é engraçado que dentro da proposta do sermão de hoje, sobre o livro de Eclesiastes, tem muito a ver com essa questão de parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que fala sobre a vida. O autor de Eclesiastes, ele discorre sobre a vida dele. E tem uma expressão que ele usa 29 vezes no livro, debaixo do sol. A vida do dia a dia, a nossa vida corriqueira. O livro de Eclesiastes, ele tem muitos que defendem que pode não ser, por alguns escritos, pode não ser Salomão, mas a grande maioria dos estudiosos afirma que foi Salomão que escreveu, e possivelmente no final do seu reinado em Jerusalém, os primeiros versículos de Eclesiastes citam o rei, filho de Davi, rei em Jerusalém, e mais ou menos por volta do ano 940 antes de Cristo, foi mais ou menos nesse período. Tem um texto no livro de Reis, alguém se coloca, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 9 a 13. É onde que muitas vezes é o período que se descreve como o período que Deus, mas que Salomão, Deus através de Salomão escreveu Eclesiastes. Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus em toda a sua plenitude. Então, nesse período, é mais ou menos o período do reinado de Salomão, onde que Salomão começa a escrever o livro de Eclesiastes. Diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: portanto, ouve isso em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei dos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que escolhi. Era um período onde que Salomão estava sendo confrontado por Deus sobre as atitudes da vida dele, sobre o que ele estava fazendo da sua vida. E eu muito o que Eclesiastes traz. A Eclesiastes, ela tem uma tradução direta como o pregador, mas ela tem em sua raiz, no original, como eclesia, que é a mesma palavra usada no Novo Testamento para a igreja. E essa questão da igreja, no nosso dia a dia, da nossa vida no dia a dia. Salomão, ele conta N situações no livro de Eclesiastes do seu dia a dia, correndo atrás para encontrar o sentido da sua própria vida. Ele dispõe nos 12 capítulos situações que ele vai tentar, através de riqueza, sabedoria, fama, poder, encontrar o motivo da sua vida. Ele chega a uma conclusão linda, que é o que a gente converse hoje. Paulinha, Eclesiastes 1, por favor. Esse é o texto que eu só quis ler o texto de Reis, para a gente ter uma ideia de quando esse livro foi escrito, qual período que esse livro foi escrito. E esse agora é o texto que nós vamos conversar sobre Eclesiastes. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, porque se a fadiga debaixo do sol, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe,
e corre de volta ao seu lugar onde nasceu, ou de onde nasce. O vento vai para o sul e faz seu giro, vai para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retoma os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Todas as coisas são cheias de cansaço, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido isso? O que tem sido? Isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Deus, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações nessa noite, que possamos ouvir a tua palavra, entendê-la e através do teu Espírito Santo uma mudança de vida aconteça em nossas vidas, em nome de Jesus. Como eu falei, o autor ele fala muito sobre a questão da vida debaixo do sol, do nosso dia a dia. Amanhã, segunda-feira, possivelmente vocês vão fazer as mesmas coisas, ou quase todas, iguais que fizemos semana passada, na segunda-feira passada. Na semana passada, você deve ter feito, e eu também, boa coisa das coisas que fizemos na semana anterior. A nossa vida, há muitas situações da nossa vida, elas são ciclos. A mesma segunda-feira de manhã é a mesma coisa que a sua agenda teve semana passada. Mas tem uma grande diferença, mesmo que tudo aconteça, mesmo que toda segunda-feira não tenha nada de novo, é o primeiro dia do seu último dia sobre a face da terra. A mesma segunda-feira, as mesmas agendas, as mesmas programações do seu dia a dia de trabalho, pode ter sido, mas hoje é o primeiro dia do último dia seu e meu sobre a face da terra. Amanhã pode ser a sua última segunda-feira sobre a face da terra, mas mesmo assim, não tem nada de novo na vida. Não tem nada que aconteça de novo. Não há nada que aconteça que vai ser diferente do que já existiu. Isso que acabamos de ler. Tudo é igual, mas no meio dessa rotina toda, Deus consegue fazer com que seja o último dia, para que nós possamos entender que isso aconteça, o último dia seja a glória dele sobre a nossa vida. E mesmo em toda essa rotina, nosso coração precisa ser renovado todos os dias, para viver esse último dia. Mesmo com a rotina de acordar, tomar café, escovar dente, olhar o WhatsApp, olhar Facebook, Instagram, pegar o telefone, a sua rotina, o seu dia a dia, o que vai mudar no seu dia a dia é o seu coração no meio dele, é a sua proposta de vida diante da sua própria vida debaixo do sol, porque debaixo do sol não há nada novo. Mas Deus faz tudo novo no nosso coração. Na nossa rotina, continua. As agendas continuam cheias. Faltando horas para completar 24 horas, tem sido pouco para a gente fazer as coisas. Mas Deus faz tudo novo no nosso coração, para vivermos a rotina do nosso dia no dia seguinte, por causa dele. Existe um mito grego, que é o mito de Sísifo. Achei muito legal. Sísifo foi um ser humano na mitologia, na história. Lembrando que isso é um mito, uma história grega contada. Ele fazia muitas bagunças, ele era traiçoeiro, ele enganava muito pessoas, ele fazia muita coisa errada. E um dia, o deus Zeus viu tudo que Sísifo estava fazendo de errado e resolveu punir Sísifo. Ele deu uma punição de fazer com que Sísifo tivesse uma montanha e Sísifo pegasse uma pedra, subisse com a pedra para cima e descesse com a pedra até o final do mundo. Todo dia, o resto da sua vida era pegar a pedra, subir com ela até o alto da montanha. Imagina Serra do Curral, pegando uma pedra e rolando essa pedra até o topo da Serra do Curral e voltando o dia inteiro, todos os dias da sua existência. Esse foi o castigo que Zeus deu
a Sísifo tudo que ele existia, tudo que ele tinha feito de errado. E Sísifo cumpriu, não tinha o que fazer. Ele viveu a vida dele carregando uma pedra. Ele viveu a vida dele toda subindo e descendo com a pedra, subindo e descendo com a pedra, sem entender o porquê, sem entender o motivo. O que Zeus fez com Sísifo foi uma punição. Nós vivemos a nossa vida como uma rotina, mas não é uma punição. É a nossa vida, é a sua vida, é a sua agenda, é a sua história sendo vivida no seu local de trabalho, na sua cidade, no seu bairro, na sua família. Sísifo foi punido. Nós não somos punidos pela rotina da nossa vida, porque o nosso coração pode mudar em meio a essa rotina. A nossa percepção da rotina não pode ser de um cansaço que vai acabar com a nossa vida, com a nossa vida, com a nossa história. A nossa rotina tem que ser uma novidade todos os dias, porque é o último dia que eu posso existir. Mas Deus traz o entendimento, não é uma punição, mas é Deus que transforma o nosso coração para vivermos a rotina em novidade em Cristo. Não é por nosso trabalho, mas é pelo trabalho dele. É pelo trabalho em Cristo em nós. Nós temos condições de olhar para a nossa história e ver que mesmo em meio a tantas rotinas, a gente pode ter uma novidade de vida. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5, é o que esse texto nos traz. É o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus pode fazer a sua vida ser nova, a sua história ser nova, mesmo na sua agenda de trabalho, mesmo na sua história já rotineira, mesmo na sua agenda já pré-estabelecida de tarefas. Você saber na sua mente o que vai fazer amanhã, mês que vem, mas Deus vai fazer com que o seu coração seja diferente diante das mesmas atividades propostas. Eu tenho 2 filhos. Segunda a sábado, eu faço para casa com o Eric, todos os dias à noite. Segunda a sexta à noite. Eu chego em casa, primeiro do que eles normalmente, e quando o Eric chega, a gente senta nós dois e vamos fazer para casa. Segunda-feira é exceção, eu vou para o futebol. Quando eu chego do futebol, ele está sentado me esperando para fazer o para casa. É a mesma rotina. Segunda-feira eu saio daqui, eu vou para o futebol à noite e sigo para casa com o Eric. A rotina é a mesma. Mas se eu não der atenção para ele, não adiantou, deixa de ser só um para casa. O meu tempo dedicado a ele é mais importante do que somente ensinar um para casa para ele, porque a minha intenção é de ter tempo com ele, não é só um para casa. É isso que o nosso coração precisa mudar. As atividades podem ser as mesmas, mas o meu coração não precisa ser o mesmo. O meu coração precisa estar em Apocalipse acreditando que Deus pode fazer nova todas as coisas, mesmo dentro de uma agenda engessada. O meu coração em Cristo vai fazer com que as coisas rotineiras sejam diferentes por causa do nosso coração, não por causa das atividades. Isso é lindo em Cristo, porque a gente está vivendo um tempo onde que falta tempo. Os nossos dias hoje está faltando tempo. A gente muitas vezes prefere passar no McDonald's, num BK, num Bob's, passar correndo, comer qualquer coisa, porque não tem tempo para comer. Uma comida pré-pronta hoje é um dos alimentos mais vendidos. Aqueles que vai lá no micro-ondas, você já tem até legumes já descascado, cortado, cozido. Você só vai chegar, esquentar e comer. Por causa do tempo. O nosso tempo hoje, ele é escasso para fazer as coisas. E o nosso coração, diante desse tempo escasso, precisa ser diferente. Nós não podemos ir no sentido do que o tempo está acabando, mas o nosso coração precisa dedicar tempo para as coisas que valem a pena. O autor
de Eclesiastes, ele, ao mesmo tempo que ele traz uma busca incansável pelo sentido da sua vida, ele tenta achar naquilo que ele tem feito o sentido dessa vida. Se a gente for pegar todos os... O Eclesiastes é um livro que não dá para nós pegarmos um texto e tentar entendê-lo todo. Ele é um livro que a gente precisamos entendê-lo por completo, do primeiro capítulo ao 12º, porque tudo vai estar interligado. E todo o sentido de Eclesiastes está não somente na busca pelo sentido da vida, mas em que ele tem buscado esse sentido de vida. E ele chega no final do capítulo, no capítulo 12, e ele fala assim: teme a Deus e segue os seus mandamentos. Em suma, o que você deve guardar, de tudo que você ouviu até aqui, de tudo que você aprendeu, o resumo é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. No versículo 13, Paulo vai falar: obrigado, Paulo. Esse versículo é o que ele resume o livro todo, porque ele buscou o sentido da sua vida, a satisfação, entender o sentido da sua vida, o propósito da sua vida em muitas coisas, mas ele chegou à conclusão: de tudo que você ouve, teme a Deus e guarde os mandamentos, e você vai viver. Dentro daquilo que nós estamos tentando aprender e ensinar, principalmente desses livros sapienciais, como o Robin também falou sobre o livro de Salmo, Marcos, sobre Provérbios, e eu estou inaugurando o livro de Eclesiastes. Eles têm a proposta, como livros escritos, de trazer sabedoria para a vida. Eles são livros, principalmente Eclesiastes, onde que vai ensinar sobre a vida do dia a dia. Por isso que cita tantas vezes debaixo do sol a existência, o propósito, o sentido da vida. E uma das coisas que nós temos que entender sobre o sentido da vida, que ela está em temer a Deus. No Salmo 111:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De acordo, essa aqui eu vou ter que ler. De acordo com Douglas Stuart é um teólogo americano, professor e pastor. Ele diz o seguinte: uma definição breve sobre sabedoria. Sabedoria é a habilidade de fazer escolhas piedosas na vida. E sabedoria, ou sábio, no Antigo Testamento, está ligada pelas pessoas que eram práticas, que elas tinham condições de formular respostas que ajudassem a produzir frutos e resultados desejados para a vida. Então, uma pessoa sábia não eram pessoas que falavam difícil, mas eram pessoas que tinham condições de orientar outras na praticidade da sua vida. Esse é o sábio, de acordo com Douglas Stuart no Antigo Testamento. Se nós temos a percepção que na rotina da nossa vida nós temos escolhas a serem feitas, algumas foram feitas há alguns anos. Alguns exemplos: a casa que você mora, você não vai escolher amanhã a casa onde você vai morar amanhã, na terça outra casa, já está escolhido. A mulher, a sua esposa, seu marido, você já escolheu há alguns anos. O trabalho que você exerce, você já escolheu há alguns anos. Mas a roupa que você vai vestir, que horas você vai acordar, a comida que você vai se alimentar amanhã, são escolhas que estão diante de você, que você vai poder fazer. Como você vai reagir à ação de outros na sua vida, é uma ação que você ainda tem condições de fazer. E essas ações, quando aplicamos a vontade de Deus nas nossas escolhas todos os dias, mesmo na rotina, nós conseguimos alcançar o objetivo de sermos sábios, de acordo com a descrição de Douglas Stuart. A sabedoria, se nós entendemos que é uma habilidade de tomar decisões sábias, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, para que eu possa tomar decisões sábias na minha rotina de vida, para que eu possa ter resultados também saudáveis nessa rotina, eu preciso temer a Deus. Eu preciso olhar para aquilo que Deus tem, para a palavra dele, e aplicar aquilo que eu sei de Deus no dia a dia da minha vida, para que as minhas decisões sejam sábias e que eu não tenha consequências ruins dessas decisões tomadas. Se eu consigo pegar o meu relacionamento com Deus, colocá-lo no
meio da minha rotina e fazer com que esse relacionamento gere decisões sábias, nossa vida vai ser feliz. Nós teremos paz e alegria, porque nós estamos alicerçados no relacionamento e nas decisões tomadas baseadas nos mandamentos de Cristo. Não naquilo que eu penso, não naquilo que eu acho que devo fazer, mas naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como diz Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós só vamos perceber isso se conseguirmos aplicar os mandamentos de Deus na rotina da nossa vida. Se a gente pega tudo que a gente sabe sobre Deus, e precisa ser um relacionamento, não é de vez em quando pegar aquela parte mofada de Bíblia e ler, não, é todo dia, é fazer Deus entrar na nossa rotina, é pegar os mandamentos dele e colocá-lo diante das nossas rotinas, é fazer com que tudo se faça novo, a novidade de vida que ele proporciona todas as manhãs, com a misericórdia dele se renova. A vontade dele na nossa vida vai ser experimentada por nós, quando nós conseguimos aplicar os mandamentos dele todos os dias, na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina de vida. É a coisa mais sobrenatural, natural possível. Viver o Evangelho de Cristo todos os dias. Não tem coisa mais sobrenatural e natural do que viver nosso dia a dia com o Cristo sendo espelhado por nós, em nossas ações. Fazer com que os nossos vizinhos possam fazer com que eles possam entender quem é Cristo por causa do seu bom dia, por causa da sua boa noite. Aconteceu um episódio um tempo atrás lá no prédio. Um dia estava chovendo, começou a chover pouco, no meio do processo começou a chover muito. Um senhor, meu vizinho do lado, ele, por algum motivo, o pneu do carro dele estava furado um dia. E eu passei, olhei lá, um senhorzinho, já com dificuldade para tentar colocar o macaco, tirar o pneu. Eu fui lá, eu estava vindo para a igreja, parei, fui ajudar a trocar o pneu. Eu tinha pouco tempo que morava no apartamento, não lembrava naquele momento o nome dele. Troquei o pneu dele. Passado algum tempo, ele virou e falou assim: você lembra de mim? Eu sei quem é o senhor, mas o seu nome eu não lembro não. Desculpa. Eu falei assim: eu sou seu Dirceu. Você lembra que você me ajudou a trocar meu pneu? Você trocou meu pneu aquele dia? Eu nunca mais esqueci o que você fez por mim. Eu só fiz uma troca de pneu. O que está na sua mão que você pode esperar que em Jesus Cristo? Faça. O que lhe vier à mão, faça como para o Senhor. Porque isso vai fazer com que seja glorificado o nome dele na sua vida. Que nós precisamos aplicar todos os dias os mandamentos e princípios de Deus que conhecemos na prática, para que o Evangelho seja conhecido por outros. A nossa vida é para que outros possam conhecer Jesus Cristo. É para que outros possam ter impacto da nossa história transformada, para que a história deles seja transformada também. O que tem baseado suas escolhas? O que tem feito que as suas decisões sejam tomadas? O que é a sua vida? Qual é o sentido hoje da sua vida? Não chegue ao final dela sem entender o processo. Entenda agora que você precisa reconhecer Jesus Cristo e aplicar os princípios de vida dele na sua, para que ele seja glorificado sempre. Reveja suas ações, reveja os seus princípios de vida, reveja as suas ações e reações em cima dos outros. Quando alguém te maltrata, te fala uma palavra um pouco mais dura, qual a sua reação? De revidar? Ou de querer mostrar Jesus Cristo e levar paz? Reveja as suas ações todos os dias e tente ser um pouco mais parecido com Jesus Cristo todos os dias. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Aplique-os na sua vida, não de forma religiosa, conhecendo, sabendo o que é, mas no seu dia a dia, na vida debaixo do sol, na sua rotina de todos os dias, de acordar, escovar dente, tomar café, trabalhar, seja a sua rotina qual for, aplique a palavra de Deus na sua vida e seja sábio. Deus nos abençoe.
Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado. Obrigado que nós temos a oportunidade, através de Cristo, de termos novidade de vida todos os dias. Mesmo na vida debaixo do sol, na correria que nós temos, a nossa vida tão corrida e tão muitas vezes difícil de arrumar, de fazer as coisas acontecerem, mas que o Seu Espírito Santo possa nos guiar e nos levar a uma novidade de vida sempre. Que os nossos corações possam ser guardados, que possamos aplicar a palavra na nossa vida todos os dias, para que possamos ser sábios e assim tomar decisões sábias, para que a nossa vida seja conforme a Sua vontade aqui na terra, na vida debaixo do sol. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus possa te ajudar a amanhã ser melhor do que hoje. Quando você sair daqui, já seja uma oportunidade disso. Nosso cafezinho ali atrás, já seja um momento onde você possa ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais parecido com